Questão 11. Qual das alternativas a seguir é a melhor explicação para a expansão e domínio dos répteis durante a era mesozoica, incluindo o aparecimento dos dinossauros e sua ampla distribuição em diversos nichos no ambiente terrestre? Bom, isso aqui tem a ver, pessoal, com os anexos embrionários, porque o domínio do ambiente terrestre foi fundamentalmente garantido pela formação do âmanion, né, do córion e do alantoide. O âmanion, em função do líquido amniótico, né, que você garantiu uma hidratação, evitando a desidratação, que é o grande problema para você se reproduzir no ambiente terrestre. Então, a característica ovípara, ela veio associada a esses anexos. O âmanion, com essa característica que eu acabei de dizer, né, de hidratar, de evitar a desidratação e proteger mecanicamente o embrião. Você tem córion, com a questão das trocas gasosas, e o alantoide, a questão da reserva do excreta, principalmente a reserva do ácido úrico, que é a principal característica de répteis e aves, enquanto resíduo nitrogenado. Então, foi prolongado, cuidado com a prole. Isso é característica bem de mamífero, né? Não de répteis. Aparecimento do ovo com casca, capaz de evitar o dessecamento, então tem tudo a ver com a questão de evitar a desidratação, né? Então, essa resposta aqui parece ser bem interessante. Vantagens sobre os anfíbios na competição para o alimento, então não tem uma questão nutricional, não é? Extinção dos predadores, também não. Isso aqui, na verdade, a extinção dos dinossauros, né, no Jurássico, é que vai ter uma relação com a expansão dos mamíferos. Abundância de alimento nos ambientes aquáticos abandonados pelos anfíbios. Aqui não tem nada a ver com nada. Bom, com certeza, essa questão aqui do ovo com casca, que a gente vai perceber exatamente com o advento do ovo, né? E aí entra aqui a questão que eu falei. O âmanion, protegendo o embrião e evitando a desidratação, né? O alantoide, armazenando resíduos e também tendo uma participação nas trocas, né? O alantacórion, porque o córion vai ter uma relação mais direta com as trocas gasosas. E aqui um resuminho do que foi a era mesozoica, né? Principalmente conhecida pelo Jurássico, depois do Cretáceo, que aí vem a consequente extinção dos dinossauros, tá? Bom, está mostrando mais uma vez a questão do ovo, né? A questão 12, agora sim, nossa nova questão. Aqui traz algumas estruturas de anexos embrionários, né? O córion, né? A questão do âmanion, o alantoide, e também fala um pouco da placenta do cordão umbilical, porque são anexos materno-fetais que também tem uma relação com o desenvolvimento embrionário. Então, é importante a gente diferenciar, né? Porque você tem uma certa atrofia do alantoide e do córion, mas porque eles participam da formação do cordão umbilical e da placenta, né? E o pleno desenvolvimento da cavidade amniótica, né? Que é um pouquinho diferente do que você vê aqui em répteis e aves. Mas ele quer que faça uma relação entre essas estruturas e exatamente as funções, tá? Então aqui, se nós observarmos, né, quem faz as trocas gasosas, excreção e nutrição em mamíferos, né? Então você vai estar vendo exatamente... sim, eu puxei aqui uma colinha, que eu já ia até pedir para voltar o slide, né? Então quem faz isso, né? Quem faz a troca gasosa, excreção e nutrição em mamíferos, né? Quem vai estar fazendo isso vai ser a placenta, né? Então, você vai colocar aqui o número 2. Quem tem a função de proteção contra choques e evita a desidratação, né? Então, você vai ter aqui a bolsa amniótica. Então, você vai colocar o número 3, tá vendo? Tá começando a aparecer esse B ou E, tá? O 4, cordão umbilical, comunicação do embrião com a placenta, tá vendo? Ó, tá vendo? Tá aparecendo que é B ou E. E agora que a gente vai decidir, né? Que ele ou vai ser 1, córion, ou vai ser 5, alantoide. Troca gasosa e excreção. Excreção, tudo a ver com alantoide, né? Então, você tem que pegar aqui o 5, para colocar porque ela dá excreção, tá? Então, você joga aqui o 5. Constituição da bolsa d'água juntamente com âmanion e a decídua, né? Aí aqui que entraria o número 1, tá? Mas perceba aqui que excreção é uma característica forte do alantoide. Você não pode confundir, tá? Córion tem relação com troca gasosa, alantoide também. Mas excreção é alantoide, tá?
Então a gente chega aqui na letra E, beleza? Bom, na questão 13, qual a diferença no desenvolvimento embrionário entre animais com ovos oligolestos e animais com ovos telolestos? Bom, a diferença fundamental é a quantidade de vitelo, né? Que você tem uma quantidade muito pequena, homogeneamente distribuída, e com uma quantidade muito grande, que acaba criando aquela estrutura micrômeros, né? Macrômeros, ou seja, você tem polo animal e polo vegetativo, né? Então você tem uma diferença muito grande. Então ele mostra aqui uma figura, né? Então, quantidade, né? E distribuição, que vai afetar o tipo de segmentação, porque se é um ovo oligolesto, você vai ter uma segmentação total igual. Se é um ovo telolesto, você vai ter uma segmentação parcial e ela só pode ser discoidal ou superficial. No caso do telolesto, ela é discoidal porque forma a cicatrícula, o disco germinativo, tá? Isso aqui é importante relembrar, né? Isso aqui é a segmentação total igual, né? Aí você vai aqui para um heterolesto, que seria o telolesto incompleto, né? Então você teria total desigual, o telolesto propriamente dito, né? Que você teria parcial discoidal, porque forma essa cicatrículazinha, e aqui o centrolesto, que é artrópodes, né? Tem essa característica. Aqui no centrolesto você vai ter parcial superficial. Então aqui traz um resuminho dessas etapas, né? O que a gente chama aqui mesolesto, você pode entender como heterolesto, tá? Que é característica de anfíbios. Isso, que também é chamado de telolesto incompleto. Eu já coloquei isso aqui de propósito para vocês perceberem essas sinonímias, porque é importante, isso confunde, mas infelizmente, dependendo da questão, pode aparecer os nomes, né? Então você tem que conhecer esses sinônimozinhos, tá? Beleza? Na sequência, questão 14. Na embriogênese, a partir dos 3 folhetos iniciais, vão surgindo por diferenciação celular os tecidos embrionários, destes resultarão os tecidos definitivos, que formarão os órgãos e todas as partes do corpo. Assinale a opção que associa corretamente a estrutura presente, invertebrado e folheto embrionário que lhe deu origem. É aquela relação que a gente já tinha discutido antes, do ectoderma, do endoderma e do mesoderma. A ectoderma está principalmente associado com o tecido epitelial e o tecido nervoso, né? Mesoderma, tecido muscular e tecido conjuntivo, lembrando que o conjuntivo entra o sangue, o tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo. Já o endoderma tem uma relação com o pâncreas, com o fígado, né? De certa forma também com a formação de revestimentos internos, participa da formação do sistema digestório, excretor, também tem uma relação com a notocorda, apesar da notocorda estar mais relacionada com o mesoderma. Bom, então você vai analisar aqui, ó. Ele está dizendo que o ecto tem relação com o sistema nervoso. Tem. O meso tem relação com o tecido conjuntivo. Tem também. E o endoderma tem relação com pulmões, né? Pulmão tem muito mais relação mesodérmica do que endodérmica, tá? Mas uma parte do pulmão tem, tá? Bom, vamos lá. Ecto, músculo, nada a ver. Ecto, sistema urinário, não tem uma relação. Endo com músculo, pior. Endo com epiderme, pior. Ecto, pulmão, muito pouco, mais a parte externa. Meso, sistema urinário, muito mais a parte muscular. Endo, sistema nervoso, não tem nada a ver. Ecto, tecido conjuntivo, nada a ver. Então, percebe? Você vai por eliminação. Então, apesar de não ser tão forte a relação endoderma-pulmão, mas algumas partes são. Então, você pode aceitar aqui a letra A. E, apesar do pâncreas estar mais relacionado com o endoderma, não tem como eu aceitar a letra E, por quê? Porque tecido conjuntivo tem relação com o mesoderma. Então, tem que ter cuidado, porque nem sempre as questões vêm tão claras. Então, você tem que analisar, muitas vezes, as outras respostas e eliminar, tá? Mas aqui a gente fica com a letra A. E aqui faz um resuminho só para lembrar do que eu disse, né? Tecido epitelial, tá vendo? E a parte aqui do tecido nervoso. Aqui já a parte muscular, né? E a parte conjuntiva. E aqui ele até chama atenção, tá vendo? O sistema respiratório. Por quê? Porque uma parte do endoderma tem essa relação, tá? Mas nem todo ele. Beleza? Isso, beleza? Aqui só para fechar. Na sequência, questão 15. Essa questão é interessante porque ela envolve uma filogenia, né? E ela deixa claro aqui, baseado na questão, ele separou 2 ramos, 1 e 2.
E já aqui no comecinho ele coloca a boca originada do blastóporo em 2, né? Então a boca originada do blastóporo me faz lembrar a questão protostomado e deuterostomado. Então, se o blastóporo origina a boca primeiro, então você tem um animal protostômio, um animal protostomado, né? Se a boca é formada depois, ou seja, primeiro o blastóporo cria o ânus, aí você vai ter um animal deuterostomado, percebeu? Então, a boca originada do blastóporo em 2, tá vendo? Certo? Pode ser, porque você separou aqui o grupo dos protostomados e o grupo dos deuterostomados. Questão de circulação aberta, né? Circulação aberta, circulação fechada aqui, né? Em anelídeo. Aqui você tem circulação aberta. Não daria para separar, porque você não tem 100% aqui dos animais com a circulação aberta. Então, não é uma característica boa. Presença de anexo embrionário em 1. Então, na verdade, os anexos embrionários, eles vão aparecer aqui nos cordados, né? Então, não dá para separar equinodérmico de cordado dos demais. Presença de celoma em 1. Aqui também tem animais celomados, né? Que são animais esquizocelomados, com exceção do nematelminto. Porque o nematelminto, ele é pseudocelomado, então também não dá para separar. Aqui, animais enterocelomados. A presença de 3 folhetos embrionários em 2. Então, na verdade, esse também tem 3 folhetos embrionários, então não daria para separar. Então, realmente ficamos com a letra A. E aqui é só lembrando, né, que quando o blastóporo ele forma, primeiro, o ânus, você tem um animal deuterostomado, tá? E protostomado quando ele forma a primeira boca. Ok? E aí, isso é uma grande diferença, né? Se você pegar e analisar quem são os deuterostomados, equinodermos e cordados. Por isso que eu quero mostrar isso aqui para vocês, ó. Tá vendo? Equinodermos e cordados, ó. Deuterostomados. E do lado de cá, os protostomados. Então, é importante estudar esse esqueminha para você compreender essa diferença e não se atrapalhar.